Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em 11 anos, o Brasil registrou uma alta de 21,9% no número de homicídios no país. De 48.909 mortes registradas em 2003, o número passou para 59.627 assassinatos em 2014. Esses números estão no Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As principais vítimas continuam sendo jovens negros e de baixa escolaridade. Sobre isso, eu converso agora com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de mencionar que, além desses números absolutos, ou seja, do aumento no número de assassinatos, a taxa proporcional por 100 mil habitantes, de 29,1 homicídios, é quase três vezes maior a que a Organização das Nações Unidas, a ONU, classifica como epidêmica, que é superior a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Deputado Alberto Fraga, o senhor como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, como é que o senhor analisa essa evolução, desses números todos? Eu acho que está faltando políticas públicas. Se fala muito em combater a violência, mas o governo, infelizmente, ataca um lado que não traz resultados positivos. Não adianta eu combater o desarmamento do cidadão do bem e deixar o bandido armado. Aliado a tudo isso, a gente percebe claramente que o sistema prisional, ele não está reeducando ninguém. 74% de reincidência. Eu tenho usado essa frase e é verdade, nós estamos enxugando o gelo, porque o cidadão que cometeu um crime, e todos nós somos passíveis de que isso aconteça, ele comete um crime e aí ele vai cumprir a sua pena, ao invés dele cumprir a pena e se ressocializar, para ser reintegrado à sociedade, ele é o contrário, ele dali em diante ele passa a seguir uma vida no crime. Portanto, precisa-se de políticas públicas e quando eu falo na violência e gostam de culpar a polícia, mas a polícia ela atua nos efeitos da criminalidade. As causas da criminalidade têm que ser combatidas com saúde, com educação, com lazer, com religião, com a família. Então, por isso que as coisas têm andado de forma muito ruim no nosso país. Obrigada, deputado Alberto Fraga. Deputado Paulão, nessa análise entre 2004, principalmente em 2014, houve um aumento de 100%, acima de 100%, nos estados da região Nordeste, principalmente Alagoas. A taxa de Alagoas é de 63 homicídios por 100 mil habitantes. Qual é a preocupação que o senhor vê e como a política de segurança pública é feita naquele estado, no estado do senhor? Veja bem, na realidade houve uma migração, principalmente da região sudeste e sul, a partir do momento que teve uma articulação da segurança pública e esses estados do Nordeste foram depositários. A mesma estratificação do Nordeste é do Brasil, de 14 ou de 15 a 29 anos, masculinos, geralmente da periferia e também com traço racial, a maioria são jovens negros e pobres. Você tem um elemento que é um fato recente de uma droga que hoje você tem praticamente em todos os municípios do Brasil, que é uma droga de fora do Brasil, que é o crack, Isso tem tido um processo que exacerbou muito fortemente. Eu faria uma ponderação em relação à fala do deputado Alberto Fraga, não o governo, os governos, porque na realidade a Constituição nossa definiu que segurança pública é responsabilidade do Estado, Então se a gente pegasse ao pé da letra de uma forma cartesiana, era o Estado que era responsável, mas eu acho que vou mais além, a gente está em 2016, os paradigmas mudaram, então a gente tem que verificar, primeiro a migração, que é um fenômeno mundial, onde você tem as grandes cidades com grandes aglomerações, que não teve um plano urbanístico definido, preparado para receber
essas populações. Isso é um fenômeno também internacional, se a gente verificar a situação da Europa em relação à migração. E é necessário os estados terem seu papel, né, mas também os municípios exercer o seu papel, o governo federal também e a sociedade civil. Então faltou uma coordenação processo de entre integração. os estados do Nordeste, por exemplo, principalmente uma Não cooperação? Não só no Nordeste, o Brasil tem um instrumento chamado GGI, Grupo de Gestão Integrada. Na realidade, ele tem que funcionar, ele foi criado, inclusive, há muito tempo. Né? Na realidade, falta articulação. Não é só problema de recurso. Na minha visão, a gente tem que aprofundar e aí podemos ter discordância no debate em relação ao deputado Alberto Fraga. O meu problema não é só orçamentário e financeiro, porque muitas vezes a gente simplifica. É um problema de articulação. Primeiro, os modelos de polícias que a gente teve no Brasil até hoje. E eu estou falando isso sem sectarismo nenhum. Não teria que ser repensado? A gente tem várias polícias, civil, militar. Você tem uma estrutura da Guarda Municipal que foi criada recentemente de caráter patrimonial. Você nesse tem momento, inclusive, desculpe interromper, mas nesse momento está se discutindo claro, a unificação das polícias armadas, civil e militar. É um outro assunto. Você já teve polícia ferroviária, a rodoviária que recentemente ela teve o melhor avanço na sua concepção de gestão, onde você entra como agente e pode chegar inspetor, que equivale à Polícia Federal delegado. Já a Polícia Federal tem conflito. Então, na realidade, a gente tem que discutir o modelo e tem que discutir as políticas públicas, eu concordo com ele. A gente tem que discutir não só os efeitos, que é a polícia, mas também as causas. E as causas: educação, saúde, esporte, lazer, cultura. Certo. Eu vou passar para o deputado Alberto Fraga, deputado Paulão, para... não falar agora das causas, mas falar primeiro da questão da polícia, questão orçamentária e do modelo. A Câmara discute a unificação das polícias civil e militar e há outros parlamentares que defendem o ciclo completo. Exatamente. Eu sabia que o senhor ia levantar essa questão. Falar isso. Mas então eu queria que o senhor falasse, elaborasse sobre essa questão, deputado Fraga, mas também sobre a questão que sempre se diz há muitos anos, que o crime é organizado, mas o Estado é totalmente desorganizado no combate à criminalidade. É verdade. Bom, primeiro, a questão dos modelos, eu concordo que realmente hoje não está funcionando. O modelo é arcaico, ele é limitado. Você não pode ter uma polícia trabalhando e a outra complementando o serviço da outra, que é o caso da Polícia Militar no estado de prevenção e alguém que está num gabinete fechado é quem decide como é que vai ser a conclusão, como é que vai fazer aquele inquérito iniciado pelo policial militar, mas que é concluído pelo policial civil. Quer dizer, duas polícias incompletas. Por isso que eu defendo o ciclo completo. Falar em unificação são culturas diferentes. Não adianta você achar que vai unificar as polícias quando você pega uma cultura com uma polícia que pode fazer greve e a outra não pode. Uma que tem disciplina, a outra é mais... Não é tão rígida, não vou dizer que não tem disciplina, porque tem. Uma tem hierarquia, a outra não tem. Quer dizer, não tem como juntar assim da noite para o dia. Se houver uma unificação, tem que haver uma transição, uma regra de transição. Por isso que eu aposto muito mais, visando o benefício da sociedade, num ciclo completo de polícia. Ou seja, o Paulão citou a Polícia Rodoviária Federal. Imagine vocês, uma Polícia Rodoviária Federal se depara com um crime numa rodovia e a 300, 400 quilômetros é que existe uma delegacia. Ele, porque não tem o ciclo completo, a Polícia Rodoviária tem que pegar aquela ocorrência, se deslocar a 300 quilômetros para levar até a presença de um delegado de polícia. Quando, na verdade, se ele é policial, ele é autoridade policial, ele pode muito bem fazer isso. É só treinar os nossos homens e seria um grande benefício para a sociedade. Eu não vejo como a gente tentar mudar o quadro sem mexer com isso. Agora, concordo, Fabiana, quando você fala que o crime está organizado e as instituições, ela cada vez mais se desorganizam. Quando eu falei governo, deputado Paulão, não é crítica não, é porque eu acho que o ordenamento jurídico que vamos dizer assim, que desaguam na execução do serviço que é da polícia, o que é que acontece? Você hoje tem uma lei frouxa, ninguém fica preso mais. E eu comparo a marginalidade, a criminalidade com a educação dos nossos filhos. Se você não corrigir, não inibir, ele vai continuar sendo um garoto peralta,
sem modos, como diz lá no Nordeste, porque não tem a correção. Na violência, no crime é assim. Hoje ninguém mais tem medo de ficar preso, porque ninguém fica preso. Você sentencia uma pessoa com 8 anos de prisão, né? E daqui a 1 ano e pouquinho a pessoa já está nas ruas. Fabiana, como é que você consegue estancar um movimento desse? Né, que a marginalidade, o crime hoje se tornou banal no país. Essa é a grande realidade. Ou se muda o ordenamento jurídico, um código de processo penal mais atualizado. Ô, gente, 1940, diferente dos tempos de hoje. Então, quando eu falo o governo, é só nessa área, porque eu acho que o governo federal poderia muito bem dar uma contribuição alterando o ordenamento jurídico do país para que as polícias possam trabalhar e terem um respaldo, coisa que hoje não tem. Bom, deputados, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo o aumento de 21,9% no número de homicídios registrados no Brasil no período de 10 anos. Participam dessa discussão os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Deputados, dentro dessa análise do Atlas da Violência, 2 grupos chamam a atenção como vítimas principais: os jovens negros, principalmente entre 15 e 19 anos. Metade das mortes são em decorrência de assassinatos, são causadas por homicídios. E as mulheres também, o número de assassinatos de mulheres aumentou bastante nesses últimos anos. Deputado Paulão, como evitar isso? Como reduzir essa violência focada nesses grupos? Veja bem, primeiro tem que ter políticas públicas, né? Como disse aqui o deputado Fraga. E a gente fazer um debate que, para mim, tem uma dicotomia. Você tem uma escola que defende só o efeito, aí privilegia muita área de segurança. Tem outro que discute só a causa, que é a parte sociológica, educação, etc. Na realidade, eu acho que essas 2 escolas têm que se encontrarem e fazer um debate, né? É importante você ter políticas públicas desde o momento que nasce, principalmente na educação, mulheres da periferia ter chance, como todas as mulheres outras da classe média, principalmente, ter creches, que é fundamental, desde o seu primeiro momento, para ter um amparo estatal, onde essa criança tenha a possibilidade de socialização, de valores que são importantes, escola de tempo integral, você articular políticas como saúde desde o primeiro momento, e nessa faixa etária que você tem uma energia imensa, criança, adolescente, o papel do esporte e o papel relativo à cultura. Então eu acho que você trabalha bem. E isso, a sociedade contribuindo. Não existe modelo, na minha avaliação, cartesiano, com a fórmula pronta, essa sociedade não contribuir. A outra questão são dos focos. Aí é uma política de efeito. Olha, se você tem faixa etária de 14 a 29, público periferia, masculino, e que o grande problema é o crack, você teria que ter uma articulação que hoje é atribuição específica da Polícia Federal, que não dá resposta, onde você tem um mapeamento. Toda a sociedade sabe onde tem as bocas de fundo, só a polícia que não sabe, então você tem que agir. Primeiro que é uma droga alienígena, de fora para dentro, então teria que ter uma ação estatal. A outra questão foi falada por você e pelo deputado Fraga, que é a questão do sistema prisional, cada vez mais aumentando e sem recuperar. Esse modelo você tem que discutir ele. Não dá para você ficar um apenado somente preso, sem ter atividade laboral, aí isso depende também de legislação e de ação do município, e você tem uma defensoria que tem alguns que saem, como disse o deputado Fraga, mas tem outros que apodrecem, porque não tem advogado. Então a revolta de uma pessoa presa... Inclusive, desculpe interromper, mas assim, inclusive mais de 200 mil desses que estão no sistema sem terem sido processados, não é mesmo? Então, é importante o Estado, através da Defensoria, fazer esse papel, e aí é quando a estrutura do crime eles adotam. Então, hoje mesmo a gente ouviu um debate de um colega do Ceará, que o PCC se desloca para o Nordeste, e ontem
colocou um carro-bomba ao lado da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então a gente está tendo modus operandi no Nordeste que não existia. Carros fortes, assalto com arma de grosso calibre, dinamite, caixas, que era uma cultura muito do Sul e do Sudeste. Então hoje esse modus operandi. Então é necessário uma ação preventiva, ou seja, de causa e de efeito, mas a sociedade tem que participar desse processo. Eu queria saber a opinião do deputado Fraga, obrigada, deputado Paulão, sobre a participação da sociedade, principalmente no sistema prisional, nessa questão de oferta da possibilidade de recuperação. Por que nós não vemos, por exemplo, mais iniciativas de fábricas, indústrias, de ocupação, de oferta de emprego? Fabiano, eu vou mais além. Eu apresentei aqui, no meu primeiro mandato, em 1998, eu apresentei um projeto dizendo o seguinte, que o empresário que conceder o emprego para o ex-detento, que ele tem uma isenção, ele tem um incentivo para poder criar uma bolsa no sentido de pegar aquele cidadão, porque é a mesma sociedade que cobra que o preso trabalhe, é a mesma sociedade que não dá emprego para ele. Quando ele sai. Quando ele sai. Peraí, os caras ex-presidiário, não quero trabalhando para mim. Existe essa barreira que é muito grande. E aí eu quero fazer uma crítica construtiva, até porque eu fui o presidente da CPI do sistema prisional. Apresentamos 20 projetos para poder não solucionar, mas pelo menos caminhar numa linha de tentar ressocializar o detento. Hoje no país o modelo que deve ser seguido é o de Santa Catarina. Como é que os números de Santa Catarina melhoraram? Através de atividade laboral. Você hoje, quando construir um presídio, você já tem que prever uma atividade laboral, para que aqueles detentos possam, pelo menos, escolher o caminho da recuperação trabalhando. Fabiana, eu perguntava, fazia questão de entrar no meio deles e perguntar, vem cá, vamos trocar de lado. Qual é o seu maior anseio, além de sair daqui? Trabalhar, doutor. Nós queremos trabalhar. E olha, aí é uma verdadeira esculhambação. Você vai num estado, tem alguma coisa que funcione, e quando você vai no outro é um desastre total. Eu vi coisas absurdas, eu vi coisas que quem tranca os presos é um outro preso. Omissão total do Estado. E fiquei triste quando me deparei com a situação do PCC no nosso país. E aí onde falta coragem dos governantes brasileiros. Adotarem uma postura, principalmente o Poder Judiciário, que é um dos maiores responsáveis e culpados por essa esculhambação que está no sistema prisional hoje. E digo por quê. Eu conheci um promotor de justiça lá de São Paulo, que é o cara mais especialista em questão de grampear o PCC, até mesmo para se antecipar as ações, né, que eles estão fazendo. Eles estão comandando o crime de dentro dos presídios, como o deputado Paulão acabou de dizer. Eles estão migrando e estão se ramificando no estado do Nordeste, que antes não tinha esse modus operandi do cara atacar um carro forte com fuzil, com dinamite. Hoje eles já estão operando no país inteiro. Eu conheci um presídio de Presidente Venceslau, é isso? Uhum. Ou é Presidente Prudente? Eu confundo os dois. É um de segurança máxima. Venceslau mesmo. Venceslau. Deputado Paulão, é um presídio de primeiro mundo. E eu conheço os presídios do Canadá, alguns da Europa, alguns dos Estados Unidos. O nosso aqui é uma coisa fantástica. Capacidade. Parece-me que 90 e poucos presos. E eu fui lá, num período desse, com tanto crime acontecendo, qual era a população? 22. Porque o Poder Judiciário se nega, tem medo de permitir que esses chefes de facções possam ser deslocados para o regime disciplinar diferenciado, que é isolamento. Não tem como combater essa criminalidade ou esse poder das facções criminosas, do crime organizado, sem fazer o isolamento. O promotor pede para o juiz e o juiz se nega a conceder o recolhimento desse preso, isolamento desse preso. E isso é que vem agravando cada vez mais a crise. Então, a sociedade verdadeiramente pode participar quando deixa de ter a discriminação.
Eu vou te dar um exemplo para encerrar. Eu tenho um rapaz que cuida do monitoramento da minha casa, monitoramento de câmeras. Esse rapaz começou uma vida muito novo e foi instalar câmeras no estado do Mato Grosso. Um fazendeiro traficante perguntou se ele tinha carteira de motorista. Ele falou que tinha. Você quer ganhar um dinheiro fácil? Vai buscar uma caminhonete para mim em tal lugar. E o coitado foi. Quando ele chegou, pegou a caminhonete, foi parado numa blitz, estava mais de 20 quilos de cocaína dentro da caminhonete. E o rapaz entrou de gaiato, foi condenado, cumpriu a pena. Saiu, sofreu bastante, não se contaminou, hoje montou a empresa dele, é um empresário, é um microempresário bem sucedido. Mas teve a oportunidade, a sociedade deu oportunidade, coisa que infelizmente hoje no sistema prisional não existe muito essa possibilidade de recuperação. Obrigada, deputado Fraga. Deputado Paulão, como convencer a sociedade, como quebrar esse preconceito, né, e como convencer o empresariado, por exemplo, a investir, junto com o Estado, oferecer essa oportunidade de trabalho dentro e fora dos presídios? Isso é um processo educativo, a gente sabe que não é de curto prazo, é por isso que os fóruns existem, inclusive o deputado Fraga, que representa aqui à frente na área de segurança. Os estados têm, repito, o GGI, ele existe, que é o Grupo de Gestão Integrada. Você pode fazer colóquio, pode fazer o processo de segurança, mas o empresário, esse animal capitalista, que se não tiver incentivo, somente o discurso não resolve. Eu acho que tem que passar pela questão tributária de isenção, ela é fundamental. Aquele que consegue acolher uma pessoa no sentido do processo de recuperação do Estado. Me desculpe, o empresário é um animal capitalista, mas ele também sofre o efeito da violência, né? Ele tem família, ele também é alvo da violência, né? Mas então, você ele tem tem alguns interesse. que têm sensibilidade social, mas uma parte, se não tiver esse mecanismo, quando foi dito, de isenção, discutir, linha de crédito mais fácil, entendeu? De um processo de fazer uma integração junto a determinadas atividades que não exigem uma atividade laboral mais aprofundada, nessas grandes obras que o serviço público tem condições de impor, né, definindo regras, passando a legislação no Congresso Nacional. Então, as grandes obras, as grandes construtoras, a construção civil, ela consegue ter uma extensão imensa de mão de obra, ela podia estabelecer um processo de isenção para que o sistema prisional possa ser inserido, que no passado existia, né? No sistema de esgoto, saneamento, grandes obras recuperação viárias. de carteiras escolares, por que os presos não podem fazer isso, gente? Então, essa situação é um binômio Estado, que eu falo, municípios, Estado e União, junto com o parlamento, a gente tem que reativar. Essa discussão da segurança, ela é real, ela é concreta, tem um debate, logicamente, ideológico, de visões diferenciadas, mas a gente está numa situação tão complexa que a gente tem que ter capacidade de desarmar os espíritos e verificar políticas, inclusive que tem legislação, deve ter um cardápio de legislação. O Poder Judiciário, como disse o deputado Fraga, tem que fazer o papel, a Defensoria tem que fazer o papel, o Ministério Público. Então, é preciso desarmar os espíritos e enfrentar essa política pública que hoje em dia, como disse o IPEA, a gente está na fase de genocídio. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui. Todas essas políticas vão ser discutidas aqui. A gente vai continuar acompanhando na TV Câmara e na Rádio Câmara. Muito obrigado. Eu conversei com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.